A previsão de chegada dele é sexta-feira, né? Dia 7. Ele está lá em Portugal, deve chegar dia 7, aí passa o fim de semana no Rio, né? Vai conhecer o CT, deve se instalar em algum hotel, flat provisório, né? E na segunda-feira os jogadores se apresentam. O Gabigol se apresentou hoje, né? 6 dias antes. Obviamente por causa da seleção brasileira, que tem jogo já daqui a pouco, e ele está preocupado em jogar a Copa do Mundo. Não é porque o Flamengo vai jogar o estadual que o Gabigol voltou antes, né? Estava lá na Bahia, mano, colocando foto na rede social, num lugar paradisíaco lá e tal. O cara interrompeu aquela vida mansa ali nas férias, merecidas, claro, o cara trabalhou ali tanto tem férias, para treinar por causa do Campeonato Carioca. Não, ele está de olho, obviamente, na seleção brasileira. Mas a apresentação dos jogadores é na segunda-feira. E só vão jogar partida oficial em fevereiro, time principal, né? Então o técnico vai começar a trabalhar na semana que vem, durante a nossa próxima Soft Open, seja lá que dia for, né? Ainda não definimos. Certamente já teremos algumas novidades, porque os contatos entre atletas e técnicos já terão acontecido. Muito bem. O Emerson Lima de Souza já pergunta aqui se os cães do Paulo Souza vêm junto. Eu vi que ele tem um dálmata, um outro pequenininho que estava no colo dele lá na frente da lareira e mais uns 2 ali do lado. Agora, essa história do Gabigol voltar um pouco mais cedo, tem a história da seleção, né, Arnaldo? Mas tem também, talvez, uma outra coisa. A concorrência para o Gabigol talvez seja maior desde que ele chegou ao Flamengo, porque o Pedro vai vir com tudo, ou não? Eu creio que sim, também. Essa é uma das grandes incógnitas assim, do início do trabalho do Paulo Souza. Eu vi até o Mauro escrever do Paulo Souza chegando piano, né? Porque, primeiro, país estranho, clube estranho, jogadores campeões, praticamente todos mantidos. Ao mesmo tempo, você faz um raio-x da temporada passada do Flamengo, alguns jogadores que estão fora jogaram um pouco e podem jogar mais, podem ameaçar titulares. E eu acho que o Pedro é um deles. O Pedro praticamente em 2021 não existiu, foi muito opaco pelo que ele pode jogar. O Flamengo está adquirindo o Thiago Maia, que é um jogador também que pode ter mais chances, teve lesionado, mas é um jogador que tem condição de jogar mais. O Michael terminou bem o ano. O Kennedy não tinha conseguido entrar em forma até então, mas é um jogador que pode ter mais oportunidades, é um jogador que tem qualidade técnica. E acho que quando chega um novo treinador, por mais que o elenco seja aquele... Eu imagino assim, o Paulo Souza, na conversa com o Marcos Braz, o Spindle, ele tenha recebido assim, Paulo Souza, nosso time era, na época do Jorge Jesus, seu conterrâneo, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. O Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro, Dascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Nosso time hoje é Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. O Ilharão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então, é quase como se o cara chegasse e já tivesse ali digamos, uma passagem para qual é o time titular. Acho que nenhum outro time do Brasil tem isso hoje. Talvez nem o time do Atlético, que vai herdar um novo treinador. Não tenha tão definido assim os 11, né? E acho que, para mim, uma das grandes incógnitas, como o Paulo Souza, que eu também entendo como o Mauro, tenha de chegar piano, mas ao mesmo tempo possa dar oportunidades para alguns jogadores ameaçar os titulares. O Flamengo tem, diferentemente da época do Jesus, um bom banco de reservas. Jogadores de muito bom nível no banco de reservas. Então essa é uma das grandes questões para o início do trabalho. Que não vai ser nas rodadas do estadual que serão, digamos, elucidadas essas questões, essas dúvidas. Mas ele pode usar o estadual justamente para dar rodagem para vários jogadores e tudo mais. O Rodrigo Paz, ele faz uma pergunta aqui e está afligindo muita gente. Rodrigo Paz, boa noite. Vocês acham que o Flamengo não está demorando para anunciar reforços? O que me parece, Mauro, é que assim, não vai anunciar ninguém enquanto o Paulo Souza não chegar e olhar os caras lá. E tem esse negócio que o Arnaldo falou, o time é bom pra caramba. Precisa tanto de reforços assim. O que está fazendo vai renovar com o Thiago Maia, o Gabigol não vai sair, essas coisas, né? Todo ano, né? Quando chega essa época, é quase que obrigatório na visão de muitos torcedores, e também por conta do comportamento de parte da mídia, né?
contratar jogadores. O Flamengo não deve fazer grandes contratações. E quando fizer, certamente vai ser depois da chegada do técnico, que é meio que óbvio, né? Por quê? Ele conhece os jogadores, praticamente todos eles. Os caras jogaram na Europa, a maioria dos titulares. Alguns não jogaram, mas são jogadores conhecidos, tipo Everton Ribeiro. O cara joga na seleção brasileira. O Arão está no Flamengo há muito tempo. Se ele assistiu a alguns jogos do Flamengo do Jesus, é provável que tenha feito isso, ele sabe como joga o Arão, já viu o Arão jogando. E, evidentemente, a partir do momento que o cara é contratado, ele vai acessar vídeos dos jogos passados, né? Jogos dos tempos do Jesus, imagino, do Domi, do Ceni, do Renato, para entender aí até os diferentes momentos dos jogadores, o seu comportamento coletivo, individual, ao longo desses últimos anos aí. Mas é diferente do contato tete a tete. Por exemplo, muito tem se falado, a gente tem discutido muito isso nas análises táticas, sobre a preferência que ele tem pela formação com 3 zagueiros, que não são necessariamente 3 zagueiros. Aliás, até a gente vai sempre chamar de 3 zagueiros, mas na verdade não são 3 zagueiros, né? São 3 homens na primeira linha defensiva, porque muitas vezes um deles não é um zagueiro, é um lateral, um volante. Eu gosto sempre de lembrar que o papai Joel Santana, como é chamado, o ex-técnico, ele usava o Jailton como zagueiro, ele era um volante, ele que veio do Ipatinga, em 2007. Aliás, foi o jogador mais bem aproveitado daquela turma que chegou com o Ney Franco do Ipatinga ao Flamengo em 2006. O Jailton, que era volante, muito limitado como volante, mas como zagueiro ali, ele quebrava um galho no esquema que liberava o Juan e o Léo Moura para atacar, trabalhava ali com 3 zagueiros, um deles era o Jailton. Então o Joel fazia isso, como o Conte fez e acho que popularizou essa formação de 3 zagueiros com um lateral recuado, com Aspilicueta no time do Chelsea, campeão inglês. E outros tantos fizeram isso depois, com lateral de esquerda, lateral direito, aquele Monreal, lateral que jogava no Arsenal, jogou também como zagueiro. E aí virou uma coisa muito comum. E o Davi Luiz fazia parte dessa formação do Conte no Chelsea, campeão inglês. Então, é muito provável que ele tente fazer isso, até porque o Flamengo jogou assim, embora muita gente não tenha observado, com o Rogério Ceni. E até em alguns momentos com o Renato. Quem era o terceiro zagueiro, que na verdade é lateral? Felipe Luiz, formado pelo lado esquerdo. Então, uma coisa é você conhecer o jogador à distância, a outra é você treinar o cara e até sentir o que o cidadão consegue executar ou não dentro da sua ideia ali, para aquela equipe. E aí você vai sentir necessidade. De repente, ele... Vamos imaginar o seguinte, uma hipótese, tá? Só um exercício de imaginação. O Flamengo vai jogar com essa linha de 3. Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. A ala pela direita vai ser o Isla. Quem vai ser o ala pela esquerda? Em tese seria então o Ramon? Tá bom. O René, eu acho que não. O René talvez seja um jogador até negociável e tal. E se ele testar o Michael? Não, o Michael não joga ali. E se der certo? Só vai saber treinando, só vai saber observando. Voltando ao exemplo do Chelsea, o Victor Moses, que era um ponta corredor, nigeriano forte, virou o ala do time do Conte naquele Chelsea. Se adaptou à função. Voltava marcando. O Michael, com o Rogério Ceni, antes do Renato, aprendeu a voltar marcando até lá atrás. Fazia todo aquele trabalho do corredor. Em dado momento, ele era um jogador indispensável do Flamengo, porque ele fazia esse trabalho e socorria até o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não ficava tão exposto, porque quando ele saía e entrava um outro jogador, o Felipe Luiz ficava num combate, às vezes, mano a mano com jogadores rápidos, e era mais difícil para ele, que é o jogador que é mais lento e é mais veterano. Mas tudo isso é teoria. Na prática, ele vai saber. Então, na prática, ele pode encontrar uma solução. O Michel pode virar uma solução para a ala. E pode nem ser testado na posição, ele pode achar que o cara não tem nada a ver com aquilo ali. E ele pode sentir a necessidade de um jogador para a posição. É óbvio que o Flamengo precisa de um goleiro. Então, algumas tentativas estão sendo feitas no mercado, mas tem muita coisa que é chutada. Então, eu acho que isso só vai se concretizar mesmo adiante, até quando ele chegar ao Brasil. Então, não é provável que o Flamengo faça muitas contratações, não. Nem faz muito sentido. O Flamengo tem um ótimo elenco, carece de organização, de um técnico que coloca as coisas em ordem. E esse português, Paulo Souza, está a caminho justamente com essa missão, com essa tarefa. Mas é lógico, então, sempre tem um frenesi por contratação, né? O tempo todo, quer contratar, mas eu não acredito que esse mercado do Flamengo seja tão movimentado, não. A não ser que na chegada dele eles percebam necessidades mais do que se imagina, e alguns jogadores tendo proposta, e aí começa, peraí, então libera o fulano, traga o ciclano e tal, e tem gente que deve sair, só não sai se não tiver proposta. O Rodinei, o René, o Pires da Mota com toda certeza. Você pega um cara tipo Léo Pereira ou Gustavo Henrique, se pintar uma chance, possivelmente vão ser negociados com os jogadores que não deram retorno técnico, especialmente o Léo Pereira, que custou uma boa grana, 6 milhões e 300 mil euros. Então, esses são caras que podem até sair. E teve especulação aí do Gabigol, da Inglaterra. Todo ano tem uma especulação de Inglaterra e Gabigol, né?
Eu vi, Todo ano tem isso. eu vi um negócio que o Gabigol está muito atento aos jogos do West Ham, assistindo todos. Eu falei, Isso é uma mesmo? piada, né? Não é possível. Né? Isso parece que saiu na imprensa da Inglaterra. Está assistindo todos os jogos do West Ham. Você imagina o seguinte: o Gabigol, lá na Bahia, naquela praia paradisíaca, de repente, ele chega para os amigos dele lá, para os pares dele, os parceiros, lá, e fala assim: ih, galera, fudeu! Vai começar o jogo do West Ham. Me arruma uma televisão rápido aí, cara. David Moyes tá matando a pau, o time tá bom pra caralho, eu tenho que ver esse jogo agora. Ele larga tudo e vai ver o West Ham e, sei lá, o Newcastle do Arnaldo. É difícil, o Brighton, né? Porra, o Brighton joga com posse de bola, quero ver. Eu não consigo mais nessa cena. Acho que ele nem sabe quem é o David Moyes. O Gabigol não tem muito pira de que liga muito futebol internacional. Não, sei lá, posso ter menor. Eu não gosto de ver jogo de futebol, eu gosto de jogar videogame no máximo, né? Exato. Pode conhecer pelo videogame, exatamente. Exato. Ó, como você falou que vai estar tendo um frenesi, ó a pergunta do Pedro Henrique aí, ó. Quais as chances de chegada de Felipe Coutinho ao Flamengo? Eu não vejo a menor chance nenhuma, né? É um jogador caríssimo. Essa história, ele quer voltar para o Brasil. É o seguinte, quer voltar para o Brasil? Olha, é o seguinte, o Barcelona, eu quero voltar para o Brasil. Pô, mas tu ganha um salário altíssimo. Quem vai pagar essa? Não, eu abro mão aí de 70% do meu salário. Se me pagarem 30% do que eu ganho, eu abro mão e volto para lá. Quer voltar para o Brasil? Agora, não sei se é o caso, estou falando aqui por hipótese. Você quer tudo, amigo? Voltar para o Brasil, de preferência morar no Rio de Janeiro. Que tal voltar para o Vasco, que é o seu clube de coração, Felipe, né? E ganhar a mesma grana? Porra, maneiro, então. Né? Isso aí, você imagina o seguinte: quantos profissionais em diferentes áreas vão morar em outros países, em outros. Por exemplo, tem engenheiros que sempre teve, né? Brasileiros que vão trabalhar, por exemplo, no Oriente Médio, empresas de petróleo, né? E tal, caras que são especializados na área. O cara vai para um país de costumes diferentes, às vezes deixa a família no Brasil e tal. O cara vai por quê? Vai porque a grana é boa. Fica lá um tempo para ganhar um dinheiro e tal, depois o cara acaba voltando. Não é porque é legal morar lá, porque realmente é difícil uma adaptação. É bom para quem é de lá, porque não é nem sempre você se adapta. Você vai porque profissionalmente é bom e o dinheiro também é bom. Ninguém vai para um lugar diferente. Agora, você quer morar na sua cidade, tudo. Então, assim, se o cara quer voltar mesmo, eu não vi isso acontecer ainda. Ele abre mão. Ele fala: olha, eu quero ganhar 30%. Você pagar mais do que isso. E já é grana para cacete, no Brasil, inclusive, né? A moeda é outra. Eu acho impossível, pelo que ele ganha, ele voltar para o Brasil, a não ser que ele tivesse esse rasgo de generosidade, né? Sei lá, o cara vira um minimalista, né? De repente, isso. Né? Coisa assim. Aquela série lá do sobrevivencialistas, os caras que vivem meio no mato. Com isso. Né? Tem um documentário daqueles pelados lá que o William gosta de ver, né? Exatamente. O William Tavares é fã daquela série Pelados e Largados. Largados e Pelados. Tem um documentário, acho que no Netflix, dos caras que resolveram viver com o mínimo possível. Vocês já viram isso? Então o cara não tem nada, não tem casa, só tem uma mala. E o cara abriu mão de tudo e só tem uma mala com 2 camisas e 3 calças. O cara só vive com isso na vida inteira. É isso aí, é o Coutinho se ele quiser voltar para o Brasil.